Iniciar nossa aula. Agora que eu consiga. Agora vamos lá se eu... Ah, tá. É assim. Só um minutinho, estou apanhando aqui. Pronto. Deu certo? Pois bem, vamos lá então. Vamos aqui ao início. Só não deu certo para ver vocês, mas vocês estão me vendo. Qual a relação dos traços de caráter com o dinheiro? Nós já conhecemos bastante dos traços de caráter. Se vocês desligarem o microfone de vocês, a aula vai ficar, eu consigo fazer uma aula mais clara. Quem tiver dúvida, gente, pode interromper, liga o microfone e fala, eu não estou vendo vocês, tá? Mas vocês podem ligar o microfone, interromper e fazer alguma pergunta. No final, também, eu vou abrir um espaço para a gente tirar dúvidas, tá? E aqui, eu vou conduzindo, qualquer dúvida, liga o microfone e fala. Nós já conhecemos um pouco ali, tem pessoas que já estão um pouco mais habituadas com os traços de caráter, que já fizeram um curso, outros estão conhecendo a partir dessas aulas, tá? E agora nós vamos aprofundar um pouquinho como cada traço se relaciona com o dinheiro, como eu me relaciono com o dinheiro. Primeiro questionamento, como você se sente ao falar de dinheiro? Dá aquele friozinho na barriga? Eu lembro, dispara um monte de gatilhos, de contas que tem para pagar. Quais os sentimentos que vêm? O que acontece comigo quando o tema é dinheiro? Eu me sinto bloqueado? Tenho vontade de sair correndo? Qual é a minha relação pessoal com o dinheiro? Isso é muito importante quando a gente olha, muitas vezes a gente só foge, quando a gente para e olha, isso ilumina as trevas que precisam ser resolvidas e removidas dentro de nós, tá? Já começando, já nesse comecinho, eu já convido vocês a olhar para dentro. Os traços de caráter influenciam profundamente a forma como lidamos com o dinheiro, a escassez, a abundância. Só um minutinho, deixa eu tentar acolher essa pessoa que acabou de entrar. Ah, tá. Acho que eu consegui. Agora eu volto aqui. Como eu estava falando, que influencia diretamente, porque a escassez, a abundância e o valor pessoal. Cada traço carrega padrões emocionais e corporais que moldam nossa relação com o merecimento, o controle, o prazer, a segurança, são elementos ligados diretamente ao dinheiro. Vamos sentir um pouquinho? Vamos sentir, nos sentirmos. Como que é a minha relação com o dinheiro? Feche seus olhinhos onde você está. Respire aquela respiração consciente, onde você sente o seu corpo. Se imagine ganhando muito dinheiro. Imagine você prosperando abundantemente, os seus negócios dando muito certo. Dinheiro chegando automaticamente para você. Faça essa visualização, vá se imaginando aí ganhando muito dinheiro. E veja quais os sentimentos que vêm. Quais os sentimentos que vão vindo quando eu me imagino dentro desse cenário ganhando muito dinheiro. Eu sinto culpa? Eu tenho medo? Quais os sentimentos que vão vindo mais forte ali? Eu me sinto crescendo na vida? Eu tenho vergonha de ganhar muito dinheiro? Como que é? Se imagine aí os seus negócios dando muito certo e você recebendo muito dinheiro. Eu sinto que eu tenho liberdade. Quais os sentimentos mais profundos que brotam? Eu tenho dificuldade de imaginar isso. Eu me sinto grande ganhando muito dinheiro. Eu tenho vergonha. Eu tenho medo, insegurança.
Eu me sinto poderoso. Eu tenho culpa de ter tanto dinheiro assim, porque é desnecessário, eu não preciso de tanto. Eu me sinto seguro. Como é para você essa sensação de ganhar muito dinheiro? Feche os olhos, respire e se imagine. Crie mentalmente essa cena onde você ganha muito dinheiro. Observe os sentimentos. Muito bem, conseguiram tocar em vocês? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém que tocou ali, sentiu? Alguém quer compartilhar um sentimento? Poucas palavras, o que foi para você? Como você se sentiu imaginando ali ganhando muito dinheiro? Alguém? Quem quiser falar, abre o microfone e fala. Os demais podem manter o microfone desligado, porque melhora a nossa comunicação. Alguém conseguiu fazer? Então, eu senti muita alegria, mas lá no fundinho, sabe, aquele aperto no coração? Sim. É estranho, eu fiquei me sentindo feliz, ajudando outras pessoas, minha família, mas dá aquele. Agora é assim, o coração tá gelado, tô sentindo gelado. Ah, muito bem. Olha aí, olha as sensações físicas, o coração gelado, dá um frio no peito. De onde que vem? Que sentimento é esse? Insegurança. Percebe? Será se eu vou conseguir? A vontade de arriscar é muito grande, o medo. E se eu arriscar e não der certo? Tá? Talvez está aí por trás um rígidozinho, eu já adiantando os fatos, né? Alguém mais sentiu alguma coisa assim que quer compartilhar? Eu senti tranquilidade. Eu, Luciana. Ah, tá. Pode falar, querida. Dá para ouvir? Tá, pode falar. Dá para ouvir, sim, pode falar. Eu senti tranquilidade, paz, Ah, poder. tá, Josi. Poderosa. Olha só. E paz, dinheiro nunca Dinheiro não, é sempre bom. Ó, a Josi. Sim. E você? Agora a Rose. Pode falar, Rose. Senti Oi? as pagas. Oi, Rose. Tá falhando um pouquinho. Quem que tá falando, gente? Tá falhando aqui para mim o retorno. Oi? Oi? Rose, querida, falhou aqui para nós. Acho que a sua conexão não está tão boa. Oi, Luciana. Tá me escutando? Oi, sim, pode Eu falar. não consegui fazer essa conexão aí. Eu tentei, mas ficou tudo escuro. Ficou tudo escuro. Não conseguiu nem ver a sua. Você. Ah, tá. Você nem consegue se ver ali, né? Não. Não, olha só que forte. Alguém mais? Isso é muito forte, gente. Nós vemos aí na Josi um traço rígido, um traço psíquico bem legal, aquele que se alegra, que vai para frente, e o rígido também, que ela tem um traço rígido poderoso, que se alegra. Ela não encontrou barreira. Já quando as barreiras são fortes, eu nem consigo me ver naquele lugar. Eu não consegui ouvir a Rose, e na hora que a sua internet melhorar, você pode falar, tá? Vamos seguir aqui um pouquinho. Eu pedi que vocês sentissem, porque quando a gente sente onde que está a dificuldade, a gente até caminha melhor, né? A Elisandra sentia um... Luciana, Oi, posso falar? pode. Olha, eu não consegui me concentrar, assim, me conectar com o dinheiro, porque veio uma sensação muito estranha, tipo gelo nas pernas e um aperto no peito. Nossa, olha que forte.
Eu não, gelo nas pernas e um aperto no peito. Olha, as sensações físicas, gente, elas dizem muito para mim. Talvez você não tenha permissão para andar, né? As pernas estão geladas, talvez mais para frente da aula a gente vai tocar nisso. Talvez você nem tenha permissão para chegar nesse dinheiro para andar, talvez, né? E esse frio no peito, a insegurança muito grande, né? Isso é muito forte. É bem interessante quando eu senti isso. E agora nós vamos avançando um pouquinho, tá? Vamos aqui olhar como cada traço se relaciona com o dinheiro. Todos vocês já identificaram os traços de vocês. Podem desligar o microfone agora para não dar retorno, tá? Quem quiser falar, pode me interromper a qualquer momento, tá? Aí você liga, interrompe e depois desliga, só para não dar esse retorno. Então, olha só, os traços de caráter, qual a relação deles com o dinheiro? Como que cada um se relaciona? Todos nós já sabemos quais são os nossos traços, qual é o traço predominante seu e quais aqueles traços 3 secundários que influenciam, que são as dores que estão me influenciando neste momento. Como que o esquizoide se relaciona com o dinheiro? Não liga muito para o dinheiro, né? O esquizoide é aquele que vamos manter uma vida mais discreta, o dinheiro chama muita atenção, ele até tem muitas riquezas, ele pode conquistar grandes riquezas, mas ele não é de ostentar, ele é mais discreto, porque o dinheiro chama bastante atenção. É aquela pessoa que a gente considera até avarento, porque ele tem, mas ele não usa muito. O oral ele sempre quer ter dinheiro, mas ele quer que alguém ajude ele sempre dá um jeito também de zerar o dinheiro, porque ele quer que alguém ajude ele, compense ele. Aquela pessoa que conquista dinheiro, tem facilidade, mas ele gasta muito à toa, ele não tem uma logística muito própria, ele é mais consumista, a gente vai ver mais na frente. E olha só, esses 2 traços aqui, tanto o oral quanto o masoca, eles terminam falindo, um por culpa. O masoca acha que ele não precisa ter tanto dinheiro assim, gente, o básico vale. Sabe aquela frase que às vezes a gente diz? Eu não quero ter riqueza, eu só quero ter o necessário. É muito comum a gente ouvir isso, né? Eu só quero o necessário para viver bem, porque demais me pesa, né? E o oral, ele sente que se ele não tiver dívidas, se ele não tiver necessidades, ele não vai ter pessoas do lado dele. Então, ele quer muito ter dinheiro, é aquela coisa que ele quer sempre, mas que venha de fora. O psicopata, ele acha que ganhar dinheiro é uma coisa fácil, é um traço que se mete facilmente em joguinhos, cai muito nesses golpes, porque ele gosta, ele arrisca muito com a facilidade. Ele chega até a ser antiético em algumas coisas, a gente vai aprofundando depois, porque ele entende que o dinheiro tem que vir até ele não precisa fazer grandes esforços. E ele gosta de dinheiro fácil, ele ostenta, mas o que acha que o dinheiro é um peso para ele. Então, muito dinheiro eu estou tirando de alguém. Tem tanta gente pobre, eu aqui com tanto. Tem tanta gente necessitando e eu aglomerando coisas aqui. Então, ele se sente culpado quando ele tem grandes fortunas. O rígido, ele é aquela pessoa que ele sempre precisa prosperar. Ele tem uma organização muito financeira muito grande. Ele faz cálculos de tudo, ele sabe economizar muito bem. E nunca é o suficiente, ele sempre tem aqueles projetos de financeiro muito bem estabelecido, tem um empenho, e ele é regrista com isso, não gasta com coisa supérflua, se sente culpado, inclusive, se ele gastar com coisa supérflua, né? E aí a gente vai seguindo aqui. Vamos agora entrar em cada traço, né? Esse é o seu esquizoide, a gente já viu como que é a couraça do esquizoide, né? Uma pessoa mais magra, geralmente ele tem uma testa um pouquinho, ele tem uma cabeça um pouco maior, que é onde contém toda a energia do esquizoide, o corpo dele é mais magro, desengonçado, porque ele não tem muita energia no físico, né? As características do esquizoide é a desconexão e o isolamento,
A dor original, só relembrando rapidinho, é que ainda no útero, ou nos primeiros meses de vida, até o primeiro mês de vida ali, ele sentiu-se rejeitado pela falta do cuidado necessário ou pelo estresse que a mãe passou para ele. Durante a gravidez, todo o estresse que a mãe ia vivendo, ia passando aquela carga de cortisol muito grande para o bebezinho, e ele sentia, cada vez que minha mãe lembra de mim, eu sinto algo desconfortável. Isso é traduzido como rejeição. É aquela pessoa que sente que o mundo é um lugar perigoso, eu não quero sair daqui, lá fora é ruim. Ou quando nasce, chega aqui fora no primeiro mês de vida, não tem um ambiente que o recebe com tudo que ele precisa. E aí também aqui é gerado esse sentimento de rejeição. Os traços psicológicos do esquizoide é a desconfiança. Olha só que interessante. Desconfiança do esquizoide é diferente da desconfiança do psicopata. Lembram que o psicopata também é super desconfiado? O esquizoide desconfia porque ele tem medo de não ser aceito, tem medo de ser rejeitado. Vai que eu sento no primeiro banco e depois alguém me convida a ir lá para trás e eu vou me sentir, passar vergonha, me sentir exposto. Ele é aquela pessoa que chega nos lugares, entrando pelos cantos, olhando por onde ele vai se achegar. Já o psicopata, a desconfiança dele é porque ele se sente traído na confiança. Então, ele está sempre olhando para passar por cima. Ele não te escuta, ele te analisa. Porque ele sempre prepara uma palavra para ele se sair por cima da situação. Então, são sentimentos diferentes. Tá? A desconfiança do esquizoide é por rejeição. A do psicopata é mais por esperteza ali, tentando se defender dos prováveis ataques que possam vir. O esquizoide tem muita intelectualização, ele é muito inteligente, ele usa muito a cabeça, lê bastante. Um dos recursos do esquizoide é a criatividade, é um cara super, uma mulher super criativa. Tem uma capacidade de criar as coisas como ninguém. E o esquizoide, ele evolui profundamente quando ele liga o mundo, quando ele pega as ideias que ele cria no mundo dele e traz para a realidade, ele estronda, né? É aí que entra o maior recurso do esquizoide, conectar a minha inteligência intelectual com a realidade. E a relação? E a relação do esquizoide com o dinheiro? Já vimos lá atrás, que ele negligencia ou é indiferente às finanças. Trata o dinheiro como algo mundano, negligenciando necessidades materiais básicas. Dificuldade em lidar com questões práticas como organização e administração financeira. Dificuldade em receber. O esquizoide não gosta de receber presente, receber dinheiro, porque quando você está me dando algo, eu sinto que eu tenho que te devolver, é como se a gente estivesse criando um vínculo, e não é bom isso. Eu não quero ter vínculo. Isso pode me gerar dor futura. Então, ele não gosta muito de receber presentes, dinheiro, não gosta de ter dívida com os outros, porque esse vínculo pode me trazer mais na frente uma rejeição e é desconfortável. Foge para o mundo intelectual ou abstrato. Prioriza gastos com livros, cursos, tecnologias ou ideias futuristas, enquanto ignora necessidades cotidianas. A casa está toda estourada, precisando passar uma tinta nova. A mulher ali no pé do marido e o marido esquizoide pensando em comprar aquele livro, aquele curso. Ele olha para casa e diz, dá para ficar mais um pouco, o sofá está rasgado, ele diz, joga uma mantazinha por cima, dá até o próximo ano, e ele gasta com coisas inovadoras que preenche a mente dele. Enquanto ele não se conecta com a terra, ele não se conecta com o momento presente, então não incomoda para ele ver aquele buraco na parede, ver aquela lâmpada quebrada, não incomoda. Já, imagina uma rígida esposa de um esquizoide, deve ser um tranco medonho, né? Ela fica pé da vida. E ele não liga muito, né? Imagina a mulher querer um sofá novo, se aquele ainda está dando para usar. E as cadeiras, não dá para sentar? Então, ele vai sempre vivendo ali do necessário, o básico tá bom, né?
E medo de dependência, ele tem muito medo de depender dos outros. O esquizoide é aquele cara que ele não gosta de ficar em empresas por muitos anos, trabalhando para os outros, o lance dele é ser autônomo, ele gosta de gerenciar os próprios negócios. O compromisso financeiro ligado a outras pessoas pode gerar também esse desconforto, vou me sentir mal, o medo de voltar à dor inicial, que é a rejeição, é tão grande que ele prefere ter a liberdade financeira dele, o freelance, autônomo, trabalhando por conta, ele faz o negócio dele, e o cara faz, viu? Pode olhar que são os maiores gênios da humanidade, foram esquizoides. E vamos aqui para o oral. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá, gente? Estou falando, mas vocês podem me perguntar aqui qualquer dúvida que for surgindo. Deixa eu só acolher mais essa pessoa que está entrando. E voltando aqui. Agora vamos para o oral. Como que o oral se relaciona com o dinheiro? Só retomando um pouquinho, quem é essa pessoa fofa, que tem um abraço gostoso, aconchegante, e tem uma carinha de pedir aconchego, né? As características principais do oral é a dependência e carência afetiva, tá sempre pedindo ali, né? E a origem disso é a falta de nutrição emocional ou física, de um mês de vida até um ano e pouquinho, um ano e meio, né? O desmame precoce e mãe ausente gera isso também, tá? Quando que é desenvolvido esse traço? A dor matriz dele, a dor primária, é o abandono, quando ele não teve as reais necessidades saciadas. Traços psicológicos do oral, necessidades constantes de apoio externo, medo do abandono. E a relação dele com o dinheiro? Aquilo que eu já falava lá atrás, gastos por carência afetiva, uso do dinheiro como forma de preencher vazio emocional, compras excessivas, vício, presentes excessivos. Quando o oral pega alguém como amizade, como referência, ele gruda na pessoa, ele quer garantir que a pessoa não vai largar. Então, ele vai no lugar, ele lembrei de você, ele traz um presente, ele compra uma coisa, ele não nega empréstimo se você fizer para ele, pedir para ele, porque ele não pode perder a sua amizade, então ele se endivida por causa disso, termina ajudando instituições sociais, tudo na necessidade de ser visto, de ser acolhido. Geralmente, a gente se sente desconfortável, principalmente quem tem um tracinho esquizoide, ou até rígido também, porque o oral, ele sufoca a gente, ele começa a dar presentes demais, ele começa a dar muita coisa para a gente, e a gente sente que ele está querendo algo em troca. É aquela amizade que a gente sente que é tóxica. Nossa, tá? Passou do limite. Mas também é bom ganhar, né? Às vezes a gente vai deixando a coisa acontecer. Esse é o oral. A falta de limites financeiros, dificuldade em dizer não, como eu falei agora há pouco, às vezes ele se endivida por necessidade, pela falta do saber colocar um não ali, por medo de perder a pessoa. E tem dificuldade em poupar dinheiro, ele não sabe administrar muitas coisas, e ele faz tudo isso porque ele acha que sempre tem alguém que tem a obrigação de salvá-lo. Tem um caso de uma cliente minha que é bem interessante, gente. Ela vira e mexe, ela está endividada. Aí ela vai lá, renegocia a dívida. Quando a gente pensa que ela está correndo tudo bem, ela entra um dinheiro na conta dela, ela diz, mas a casa, o carro é só dia 30, entrou esse dinheiro agora? Eu vou para a praia. Quando chega dia 30, ela está chorando, liga querendo sessão, porque está desesperada, gastou dinheiro, e agora? Mas ela sabe que o pai vai ajudá-la. Percebe que tem uma imaturidade profunda aqui por trás, mas é sempre esperando que alguém me salve. E o psicopata? Olha só o psicopata. Gente, uma das coisas que mais caracteriza o psicopata, mesmo que a gente não saiba ver nada, quando você vê esse sorriso de desprezo, de nojo, repulsa, você já sabe que está relacionado a um psicopata. Quando a pessoa ri só de um lado diz uma coisa, o outro lado diz outra, né? Esse camaleão, esse duas caras aqui,
é um psicopata. Os braços cruzados, marcando território. Quem manda aqui sou eu. Um olhar desafiador que te põe medo, né? Te deixa inseguro. Esse é o psicopata. Ele tem isso muito forte. Quais as características do psicopata? Manipulação e controle. A origem disso, na infância com pais abusivos ou que usavam o afeto como moeda de troca. Lembram lá do poema do leão, o leãozinho que aprendeu a morder? Ele esperava ganhar uma bolacha e ganhou uma surra, ganhou umas lapadas ali da mãe. O psicopata se sentiu traído na confiança dele. Começa, gente, desde cedo, lá 1 ano e meio a 2 anos e meio, quando o bebê começa a fazer as primeiras gracinhas, a gente diz, ai, que lindo, faz para a vovó ver. E ele faz se achando o máximo. Quando ele cansa, a gente diz, sai daqui, menino, vai. Ah, não quer mais fazer? Então tá bom. Ou então a gente diz, vem cá, pega água para mim. Se não pegar, não vou fazer. A gente repete tanto essas barganhas de moeda de troca. Me dá isso que eu te dou aquilo. Que a gente vai moldando na criança esse traço psicopata. Só lembrando que não existe um traço pior que o outro. Traços não são doenças, não são patologia e não é nada pejorativo. Traço é uma moldagem, é uma forma como nós funcionamos. Todos os traços têm os recursos e têm as dores. O problema é não sair da dor. Se a gente não sai da dor, aí realmente a gente não consegue dar passos. Quais os traços psicológicos do psicopata? Charme superficial, falta de empatia, necessidade de dominar, desejo de poder e sucesso a qualquer custo. O psicopata, ele costuma ser um pouquinho mais atirado que os outros traços. Ele consegue passar por cima dos outros aqui, tá? Se ele tiver um objetivo, estiver na dor, ele não deixa ninguém atrapalhá-lo. Ele sabe muito bem tirar quem quer que seja do caminho dele. A relação dele com o dinheiro, ele tem uma visão distorcida do dinheiro, como a gente viu lá atrás, ele enxerga o dinheiro como ferramenta de controle e manipulação, ele consegue manipular os outros com isso, e ele utiliza recursos financeiros para chantagear pessoas, jogos de influência, ele faz esses joguinhos também. O esquizoide na dor, ou o psicopata na dor, ele chega a ser um pouquinho terrível, né? O comportamento de risco até antiético dele, olha só. Tendência a envolver-se com esquemas de questionáveis, golpes, trapaças, explorações. Olha um exemplo bem forte aqui. Um senhor que eu fiquei sem palavras com o relato daquele senhor. Ele veio me dizer que colocou uma pessoa, ele tem um sítio e colocou uma pessoa para trabalhar para ele. A pessoa trabalhou para ele 1 semana. Quando ele chega para olhar o trabalho do cara, ele tinha combinado um valor X lá com esse cara, porque eram 5 diárias, né? Era de segunda a sexta, o cara todos os dias ia dar uma diária ali para ele. Quando ele chegou no sábado para olhar o serviço, ele disse sorrindo, ele disse assim, como se tirou proveito da pessoa, se alegrando do que ele fez. Olhou para aquele serviço, a expressão dele, um serviço porco. E ele chamou o cara e falou, cara, você gastou 5 dias para fazer isso aqui? Serviço que eu fazia em 2 dias? Olha, eu vou te fazer um favor, eu vou te pagar 3 diárias fazendo um favor, porque o serviço que você fez não vale 5 dias. E ele pagou ali 3, e o cara ficou implorando para ele, eu preciso do dinheiro, eu trabalhei. Ele disse, não, imagina o que você fez aqui. Você vinha aqui, molhava as plantas e saía. Isso aqui eu faço em 2 dias. Então, ele fez isso e ele falava como se, olha, tirei proveito, olha, eu me saí muito bem aqui, eu consegui poupar dinheiro, só que ele não tem empatia para ver o sofrimento daquele moço que foi ali 5 dias. Percebem? Como chega a ser um pouquinho cruel, né? E tem padrões de consumos problemáticos, né? Compulsão por acúmulo, nunca se satisfaz com o que tem, ele quer sempre ter mais, e é aquela pessoa que gosta de ostentar. Ele gosta de carros luxuosos, roupas de marca, tem que mostrar que tá, né? Tem que impressionar os outros, né?
o uso consciente de bens materiais como forma de demonstrar poder e superioridade. Ele tem consciência disso, tá? Às vezes ele nem tem muito. Ele sabe que ele não tem, mas ele ostenta, né? E ele usa isso. E às vezes ele se ferra nas finanças justamente por isso. Ele arrisca muito, porque ele tem essa ostentação muito forte. Impactos e risco, relações pessoais e profissionais desgastadas, brigas, falta de confiança, isolamento, risco e processos de multa. Ele pode até ser encrencado com justiça, porque imagina esse moço, se aquele homem que eu falei levasse esse homem para a justiça, uai, ganharia causa, porque foi injusto, né? É um ato dolorido, imagina, fazer isso com a pessoa, mas faz. Então, quando essa criatura está na dor, chega a se expor a essas questões, que chega a ser até passar das questões normais da vida, e podem até encrencá-lo judicialmente, porque ele chega a ser realmente assim, não ter a empatia para se colocar no lugar do outro. Por exemplo, o psicopata não acha justo pagar impostos. Ele não gosta disso. Então, são tendências ali que a gente tem de... E ele tem aquela mentalidade de ganhar a vida fácil. Tem outro exemplo aqui muito forte. Uma cliente minha, há 3 anos atrás, ela entrou numa coisa aí que era uma pirâmide, uma pirâmide de capitalista aí, que você investia e ganhava, investia e ganhava. Investia e ganhava. E daqui a pouco ela viu que o negócio estava dando dinheiro, ela não precisava nem trabalhar, ela vendeu o apartamento dela e investiu 200 mil. Quando ela investiu 200 mil, o dono do negócio foi preso e o dinheiro ficou trancado. Olha onde chega aí a astúcia do psicopata. Ela perdeu tudo, né? Porque ela viu, imagina, em 2 meses ela fez 10 mil. Em 3 semanas, ela fez ali 4 mil. Uai, se ela investiu 10 e fez 10, se ela investisse 200, ela ia fazer 200 em cima daquele. Então, ela, olhando para esse progresso, ela arriscou tudo e perdeu tudo. O psicopata, ele termina se expondo a esses joguinhos. E o masoquista, gente? Ele guarda tudo dentro, tem uma cara de sofrido e aprendeu que sofrer é virtuoso, né? As características do masoca: autossabotagem e culpa, né? A origem da dor do masoca, a dor matriz dele, sabemos que é humilhação, né? Lá no desfraude, só que aqui eu já coloco de uma forma mais voltada para o nosso tema, né? É a criança punida por expressar suas necessidades. Mamãe, quero fazer xixi. Saiu de casa, está no meio da estrada. Mamãe, quero fazer xixi. O que a gente diz? Só é sair de casa, esse menino pede para ir no banheiro. Por que não pediu em casa? Segura, aprende a se conter. A criança termina aprendendo que sofrer é virtuoso, esperar é virtuoso, espera, sofre, e ele olha aquela mãe que segura, aquele pai que segura, e ele aprende que sofrer é virtuoso. Os traços psicológicos: autodepreciação, tendência a se sacrificar, prazer inconsciente, aqui não é consciente, tá? No sofrimento. Sempre termina buscando as coisas mais difíceis. Relação com o dinheiro: dificuldade em valorizar o próprio trabalho. Deixam de cobrar o valor justo por seus serviços, rejeitam ou perdem oportunidades de crescimento financeiro, escolhes deliberadamente profissões ou cargos mal remunerados. Tive um cliente o ano passado, o cara é escritor, cara, eu admiro muito ele, e ele disse que teve um momento da vida dele que ele não entendia, ele já estava numa empresa há muito tempo, querendo ser promovido, e quando ele foi promovido, ele conseguiu mostrar para o chefe dele que ele não daria conta daquele cargo. Ele disse: eu não entendo por que eu fiz aquilo. E mesmo assim, me deram outro cargo mais baixo depois. E depois me tiraram um cargo e eu voltei para o cargo de origem. Eu me senti um fracassado. Automaticamente, a gente reprocessando, eu fui mostrando para ele ali os padrões dele, comportamentais, que levaram ele a mostrar o quanto ele não merecia aquele lugar. Porque ele é habituado ao sofrimento, né?
Crenças limitantes sobre o dinheiro, né? Sentimento de não merecimento, não mereço ter dinheiro, medo de prosperar, associam riqueza à culpa ou à punição, né? Manutenção inconsciente de situações de dependência financeira. E os padrões de autopunição, ele tem esse negócio de sempre achar que eu não mereço, né? E as consequências disso, a estagnação profissional. O masoquista, se ele não se trabalha, ele começa uma profissão e ele termina naquele mesmo lugar. Ele não cresce, ele não tem um crescimento financeiro. Ele começa num padrão e ele aposenta naquela mesma situação. Ele não evolui. O rígido, como que o rígido se porta, né? As características do rígido é o perfeccionismo e controle excessivo. Ele controla tudo como a gente viu ali. A origem do rígido, pais críticos ou exigentes. Sabe aquele pai que nunca te deu a aprovação que você precisava? Sempre cobrando. Nada que você fez foi bom o suficiente. O 10 não foi mais do que sua obrigação. Você só trabalha ou você só estuda. Esse é o seu trabalho. Aquele pai que trata o amor de forma condicional. Se você me der um 10, eu vou te dar um abraço, eu vou te valorizar. Só que isso parece que nunca vem, né? E os traços psicológicos? Orgulho, ele é muito orgulhoso, como a gente até comentava lá no grupo, citei aquele exemplo lá meu da igreja. Dificuldade em relaxar, dificuldade em soltar, porque a tensão é forte, eu tenho que estar sempre atento. Medo de falhar, necessidade de parecer forte, eu tenho que estar sempre ali. Como que esse traço se relaciona com o dinheiro? Excesso de controle financeiro. Ele mantém todas as contas ali, tudo muito bem organizada. Priorização de status e aparência. Ele consegue ter o básico, não é como o psicopata que ostenta, mas esse aqui ele gosta de ter coisas super alinhadas, a bolsa da moda, ele não vai, ele tem um estilo próprio. Eu falo que o rígido, ele é aquele tempero que mesmo a gente não tendo matéria-prima para ser bonito, ele consegue dar o sabor ali que a gente fica com... a gente fala, nossa, aquela pessoa não é tão bonita, mas ele é tão atraente, mas ele é tão bonito. Esse é o cheirinho do rígido na gente, né? A gente fica com aquele jeito. Então, ele sabe se portar, ele sabe se vestir, sabe combinar roupas, tem aquela bolsa que destaca. Um rígido de tênis, short jeans, uma camiseta, o rabo de cavalo na cabeça, ele é bonito, ele é estiloso, porque ele tem essa elegância com ele. Então, ele investe em padrões sociais, porque ele se preocupa muito com a aparência, com o que os outros vão pensar. Ele investe e ele sabe se portar. Mas ele tem dificuldades de gastar superfluamente, ele tem dificuldade de gastar. Aqui ele vai ter dificuldade também de partilhar contas. Por que ele tem essa dificuldade? Porque ele tem medo da outra pessoa não ser justa. Lembra que a justiça para ele é um tranco? Ele vai que essa pessoa vai me enrolar, passar para trás, essa pessoa vai me trair, eu vou terminar pagando isso sozinho. Então, eu faço a minha parte, você faz a sua. Ele gosta das coisas um pouco mais separadas. E ele não gosta de gastar com supérfluo. Até coisas de lazer para ele, às vezes ele acha que é desperdício. Tem uma cliente minha que ela fala, às vezes eu me sinto culpada de ir fazer minha unha ou fazer o meu cabelo. Chega a esse ponto, né? Pois bem, vamos entrar um pouquinho aqui, esse olhar sistêmico para o dinheiro. Em relação aos traços, ficou tudo bem? Ficou tudo certo? Tem alguma dúvida? Pode seguir? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida em relação aos traços? Despertou? Alguém lembrou de alguma coisa? Quer partilhar? Pode falar, Maria das Graças. Ô, Luciana, enquanto você estava falando do rígido, eu não sei porquê, mas assim, eu só consigo me ver mais na questão do rígido. Parece que comigo tudo só vejo no rígido. Não vejo muito no oral, nem no masoca.
nem no esquizoide, só o rígido. O que é isso? Depois a gente vem cá, que depois eu faço com você, tá? A análise dos traços direitinho para a gente ver qual tá ali. Mas se Só me doer, enxergo no rígido? é sinal de que tá aí o negócio, né? Tá muito forte. Caramba, tá muito forte. Tá muito forte, tá? Mas se você tiver dificuldade, pode me chamar depois que eu faço a análise com você direitinho, tá bom? Tá bom. Então, pode, Obrigada. só desliga um pouquinho. Luciana, Oi, quem é? Tirei aqui. boa noite, Sandra. Oi, Sandra, pode falar, querida. Então, eu tenho, né, esse traço aí predominante de rígido, mas aí, no caso, esse negócio de não gastar, de sempre estar economizando, é mais na dor, né? É na dor, justamente. Fora disso, Rígido. não. Quando ele está no recurso, ele sabe executar tudo muito bem, né? Ele tem equilíbrio, né? Como eu falei, não existe um traço ruim, não, todos têm os dois lados. A gente precisa sair da dor. Se eu sair da dor, eu entro no recurso. Por exemplo, o rígido no recurso, ele executa muito bem, ele administra mais de um negócio, lembra que ele é aquele artista? Ele consegue fazer o negócio girar de uma forma, e ele é perseverante nos negócios. Você não vê um rígido falido, porque ele está sempre, ele tem uma energia muito forte para conquistar as coisas. Tá certo? bom. Obrigada. Tá. Pois bem, vamos aqui entrar nessa parte sistêmica. Agora, gente, vamos sentir de novo, tá? Agora a gente vai sentir de uma forma mais intensa. O olhar sistêmico para o dinheiro, né? Quando a gente olha como a consciência sistêmica pode nos ajudar nesse processo aqui, né? Olha só, isso aqui eu vou deixar, isso aqui está na apostila, eu vou deixar, vocês vão adquirir essa apostila e vão ter. Aqui, não vou me deter aqui, para que a gente consiga caminhar e fazer os exercícios ter mais tempo, tá? Aqui eu coloquei os padrões, as dinâmicas sistêmicas de cada traço, as lealdades e as frases sistêmicas, tá? Quem adquirir o material vai ter isso tudo bonitinho. Vamos olhar aqui para a consciência sistêmica. O que é isso, né? Como que existe? Consciência sistêmica é o campo invisível das escolhas. Quantas escolhas a gente já tomou na vida que a gente nem se dá conta? Por que eu estou aqui, gente? Porque esse homem, minha família toda do Nordeste, o que eu estou fazendo no Sudeste? Só eu desgarrada do rebanho, né? A gente, às vezes, não se dá conta, porque eu tomei essa escolha, porque eu tomei esse caminho, não aquele. Quando a gente olha com essa visão sistêmica, a gente vê que as coisas começam a fazer sentido, tá? A consciência sistêmica é a capacidade de reconhecer que não somos indivíduos isolados, mas parte de um sistema maior, familiar, social e cultural, que nos influencia profundamente. Dentro dessa perspectiva, compreendemos que nossas escolhas não são puramente racionais. Muitas decisões, carreira, dinheiro e sucesso, não vêm da lógica, mas vêm da lealdade invisível ao nosso sistema de origem. São padrões herdados, muitas vezes inconscientes, que nos mantêm ligados à história da escassez, dor ou exclusão vivenciada por quem veio antes de nós. Despertar a consciência sistêmica é o primeiro passo para interromper repetições e caminhar com liberdade, responsabilidade e pertencimento. Vamos aqui avançando. Lealdades invisíveis são vínculos inconscientes que nos conectam com as dores e limitações vividas por nossos ancestrais, pela nossa árvore genealógica, pelos nossos pais, até a quarta geração ali a gente repete muito. Tem até um livro que eu li há muito tempo, que eu não lembro mais, falava assim, ó, vô pobre, pai pobre, filho pobre, pode ser que o neto quebre esse sistema. Olha que doido, né? A gente tende a repetir exatamente esses três padrões. Quando a gente tem consciência, a gente consegue romper com isso, né? Muitas vezes, por amor e pertencimento ao sistema da família, repetimos padrões de escassez e autossabotagem. Por exemplo, sabotar o próprio sucesso para não superar os pais, para não ir além do que os meus pais foram, sentir culpa ao prosperar, por
acreditar que o dinheiro afasta as pessoas, evitar ganhos por associar dinheiro ao egoísmo ou à solidão. Essas dinâmicas não são conscientes, nós não temos consciência clara disso. São formas de felicidade são formas de fidelidade ao sofrimento da nossa clã, né? Então, existem padrões aí dentro de você. E vamos fazer mais uma dinâmicazinha? Agora eu quero que vocês, Áurea, que teve aquela dificuldade de se conectar lá no começo, vamos agora respirar melhor, tá? Feche os olhos de vocês. Eu quero que vocês imaginem 3 linhas do tempo. Imagine e sinta profundamente. Feche os olhos, vão respirando. Já vai imaginando ali 3 linhas do tempo. Na primeira linha, coloca papai e mamãe. Na segunda linha do tempo, coloca os seus avós. E na terceira, os seus bisavós. Observem como que os meus ancestrais, como quem veio antes de mim se relaciona com o dinheiro, como é que eles caminham para o dinheiro? Como que era a vida do meu pai e da minha mãe trabalhando? Como que eu via isso deles? Meu pai chegava do trabalho alegre, feliz, triste, era enfadonho, era pesado, eu via dor neles, eu via alegria. Como que era o relacionamento dos meus avós com o dinheiro? Trabalhar para eles era uma fadiga, era uma alegria muito grande, chegar no final da tarde com mantimento, com comida, com dinheiro. Ou era aquela coisa suada, sofrida? Como que eram os meus bisavós? O que que eu escutei dos meus pais? Olhem, façam essa reflexão e sintam, veja quais os sentimentos, como eu me sinto olhando para isso. Conseguiram? Conseguiram fazer? Como foi para você, Roseli? Luciana, é, cara, o meu ombro caiu para frente, é um peso, sabe? Uma sensação, a respiração pesou. Quando você estava falando, eu já estava com o olho fechado e imaginando, né? Sim, E foi assim, foi surreal. tá. Quem que você visualizou primeiro? Seus pais, seus avós? O meu pai, o meu Seu pai. pai, tá. Fecha os olhinhos de novo, imagina seu pai à sua frente. Eu vou te conduzir, tá? Tá. Olha para seu pai, Roseli, e diga para ele, eu vou falando, você repete. Pai, eu vejo a sua dor. Pai, eu vejo a sua dor. Eu vejo o quanto o Senhor se esforçou. Eu vejo o quanto o Senhor se esforçou. Eu sinto no meu físico Eu sinto no meu físico o peso do seu trabalho. Eu vejo, Pai, o quanto o Senhor lutou para manter a nossa família. desculpa. Pode ir falando só no pensamento, tá? Eu Ah, sinto muito, meu Pai, por todo o sofrimento que o Senhor passou. Eu sou grata pela tua entrega, Pai. Eu sou grata por toda a tua luta. E eu quero honrar o teu trabalho. Eu quero honrar todo o seu sacrifício.
dando continuidade, prosperando. Me abençoa, Pai, para que eu consiga ter uma vida diferente da sua. Me abençoa, meu Pai, que eu consiga prosperar, ter muito sucesso na vida. Eu quero fazer valer a pena o seu trabalho, a sua luta. E eu honro o seu sofrimento agora, vivendo prosperamente. Sinta o que seu pai te diz, Roseli, você consegue sentir. Como que é? Ele olha para você com ternura, ele te abençoa, o que ele te diz? Ouvindo tudo isso de você. Ele está me abençoando, Luciano. Sim, As sensações ruins, meu corpo está todo gelado, sim, as mãos suando, sim. mas o peso eu já Mas, não tenho mais, e nem o aperto. A mas respiração tá leve. tá leve. Esse choro é tristeza? É alegria? Ou é leveza? É tristeza. Olha lá de novo. O que está te causando tristeza, Roseli? Qual que é a tristeza que vem? Eu perdi meu pai já faz 3 anos, Sim, e eu sinto que eu não falei tudo para ele. fale agora. Feche seus olhinhos. Se não quiser falar, pode falar no coração. Diga para ele o quanto você o ama, o quanto você é grata pela vida dele. Muito bem, respire. Abrace seu pai. Sinta o seu pai. Geneticamente, nós temos todas essas memórias fortes dentro de nós, e é como se o seu pai continuasse a existir em você. Quando nós damos continuidade à vida que nós recebemos dos nossos pais, nós estamos perpetuando esse nome. E você tem agora esse legado de fazer o nome dessa família fluir no rio da vida. E aí, como é que você se sente agora? A sensação ruim passou, meu corpo tá todo quente. Nossa, Voltou ao normal, né? voltou. Voltou ao normal, que bênção, gente, que maravilha. Eu amo a sistêmica, tá, gente? Eu amo esse trabalho, é magnífico. Isso a gente, olha só, para quem é terapeuta TRG, aqui nós ressignificamos, tá? Diferente do reprocessamento, no reprocessamento, a gente restaura a memória traumática, aqui a gente ressignifica uma coisa pontual, tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem, obrigada, Lu. Imagina, mais alguém, gente? Teve alguém mais? Dá tempo uma pessoa mais falar, se quiser. Ninguém? Ô, Luciana, Oi. Pode falar. eu não consegui também fazer ver sobre meus pais, meus avós também não, porque eu não conheci eles. Sim, sim, O que eu sabia era só o que a minha mãe me contava. sim. Agora, eu não consegui fazer essa conexão de ver assim o meu pai chegando. A minha mãe eu consegui ver um pouco, Sim. meu pai não. Não, tá tudo bem, gente. Às vezes a gente não consegue entrar na dinâmica totalmente, mas quem conseguiu sentir e ver, quando a coisa está mais sensível, a gente consegue entrar ali. Quando a coisa já está um pouco mais alinhada dentro de mim, ou não tem. Se veio alguma coisa, é porque precisava resolver, tá? Pois bem, posso continuar? Vamos avançando para frente? Vamos lá, então. Então, aqui a gente trabalhou esse pontinho, vocês vão ver que aqui, ó, tem um exercíciozinho para vocês fazerem em casa, que depois vocês podem voltar nessa cena de novo, vocês podem refazer tudo isso, e tem as frases de cura aqui, que vocês, direcionando, ensinando vocês a se auto-aplicar, tá? Vamos lá, então. Opa, desculpa. Dinheiro é sujo, corrupto ou imoral?
Tem alguém que pensa assim, né? Se no seu sistema familiar existe a crença de que ricos são exploradores ou que dinheiro corrompe, quem acredita que dinheiro corrompe? Olha a coisa séria. Dinheiro corrompe, isso te afasta do dinheiro, tá? É possível que você associe inconscientemente prosperidade a algo negativo. Nesses casos, ganhar dinheiro pode provocar culpa ou autossabotagem, como se o sucesso financeiro ameaçasse a sua identidade ou valores. Um exemplo disso são os empresários que limitam seu crescimento por acreditar que lucrar é sinônimo de ganância. Quem acredita nisso, gente? Não quero ter muito, porque quem tem muito é ganancioso. Às vezes a gente tem essas mentalidades, né? E para isso a gente precisa olhar para nós e dizer: posso prosperar com ética, com consciência e contribuição. O dinheiro vem a minhas mãos e servem à vida. Quanto mais eu tenho, uma coisa que me ajudou muito foi essa mentalidade. Quanto mais eu tenho, mais longe se estende a minha mão. E realmente, quanto mais eu fui ganhando, mais pessoas eu consegui ajudar. A gente vai ali ressignificando essa mentalidade, porque às vezes, se eu abrir a câmera e pedir para vocês abrir a câmera e falar quantos de vocês têm essa mentalidade, acredito que muitos já ouviram que dinheiro corrompe, que dinheiro é sujo, que dinheiro deixa as pessoas ruins, e a gente vai já entender que dinheiro é amoral, nem é bom e nem é mal. É uma energia que se move para nós de acordo com aquilo que a gente entrega. Nossa família sempre foi pobre, é nosso destino, sabe? Tem gente que acredita que merece pouco. O masoquista entra muito nisso aqui. Lealdade inconsciente à pobreza vivida por pais ou avós podem gerar um padrão interno de autossabotagem financeira. Você se sente culpado porque seu pai não teve a vida que você está tendo agora. Às vezes acontece que a gente até prospera bastante, consegue comprar o carro que você gostaria, e você diz: eu queria tanto que meu pai, que morreu ano passado, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, tivesse aqui para ver a minha conquista, dá aquela dor, você se sente até culpado daquilo, de estar prosperando e não ter aquelas pessoas ali para te aplaudirem. É umas coisas fortes que vão surgindo dentro de nós. E existem as palavras de cura, né? Honro a história dos que vieram antes de mim, e com amor permito-me prosperar sem culpa. Eu honro meu pai, como a gente fez agora com a Roseli. Eu honro meu pai. Eu honro a minha mãe. Eu honro os que vieram antes de mim. Dinheiro causa briga e separação. Se houve conflitos por herança, divórcio, por questões financeiras ou por histórias de traições ligadas a dinheiro, você pode associar dinheiro à solidão ou discórdia. Um exemplo disso são pessoas que evitam poupar ou investir porque no passado viu familiares se destruindo por causa de dinheiro. Isso aqui foi muito presente na vida de muita gente, né? Às vezes, para que dinheiro, gente? Só dá confusão. Quando trata ali de meu pai morreu, quando foi dividir a herança, foi aquela coisa, minha mãe morreu, tá, não quero nem saber, nem quero a minha parte na herança, você já entrega tudo porque associa dinheiro a uma coisa desastrosa ali. E tem também como as lealdades invisíveis afetam nas suas finanças. Olha só, quando a gente sofre, tem padrões de repetição na nossa família que aconteceu com meus pais e reflete em mim. Mas tem acontecimento, gente, que se estende a várias gerações, principalmente quando isso são coisas que mexem direto com patrimônios familiares, pessoas que tiveram as suas casas roubadas, saqueadas, pessoas que foram obrigadas a mudar de cidade, e isso se reflete por muitas gerações. A gente fica com aquele sentimento de que eu estou usufruindo de algo que não é meu, ou que eu devo alguma coisa. É muito forte essas coisas. E aí vem aquela sensação, né? Exclusões sistêmicas
e a crença de não merecer. O que é uma exclusão sistêmica? Quando a gente deixa de incluir uma pessoa, por exemplo, meu pai traiu minha mãe e teve um filho com outra mulher. Minha mãe aceitou meu pai de volta, mas aquele menino não entra aqui. Então, aquele menino é um filho do meu pai que precisava ser incluído. Quando a gente não inclui, fica essa briga. Isso é o mínimo, né? Abortos, mortes, pessoas que morreram bebezinho que a gente nem lembra, ou abortos que a gente nem sequer acolheu, entram tudo no campo das exclusões. Às vezes eu sinto que eu não quero, que eu não mereço, que eu não posso ter isso. E às vezes tem, por que eu não posso ter? Tem um sentimento ali ligado que eu estou tendo alguma coisa que alguém não teve, né? Que às vezes é essas lealdades àqueles que não puderam usufruir, tá? E agora vamos a um exercício diferente, tá? Vocês trouxeram aí um caderninho, a caneta, né? Vamos identificar as crenças familiares, né? O que a sua família, o que a minha família acreditava sobre o dinheiro, né? Quais frases ou mensagens vocês costumavam ouvir na infância a respeito do dinheiro? Eu quero que vocês vão escrevendo aí no caderninho que vocês trouxeram algumas frases em relação ao dinheiro que vocês ouviram dos seus pais, né? Tipo, dinheiro não dá em árvore, melhor ser pobre, honesto do que ser rico e corrupto. Rico só pensa em si, quem muito tem, muito perde, então não vamos ter muito. Escreva aí no seu caderno quais as frases que vocês mais ouviu na sua infância a respeito do dinheiro. Conseguiram escrever? Está vindo ainda? Está fluindo? Alguém quer compartilhar alguma frase forte? Eu não sei se a Dani entrou aqui na aula, mas a Dani tem uma frase que me chamou muita atenção. Falava que, como é? Castelo de rico, rico é castelo, mora em castelo. Fala aí, Daniela, como que é aquela frase? Casas bonitas e coração vazio, uma coisa assim, né? Casas luxuosas e coração vazio, era uma crença da família da Dani, né? Alguém mais quer compartilhar aí alguma memória que você tem, assim? A frase Rose. é mansões com depressivos. Ah, sim, sim. Tá. Mansões e depressivos Ah, dentro dela. justamente. Mansões com pessoas depressivas ali dentro. Olha a mentalidade que vão colocando na cabeça, né? Alguém mais? Luciana, você falava que Oi, Rose. Tô conhecendo a voz, mas não tô vendo e tá com Sou eu, é a Rose. O Ah, meu tá. pai que falava sempre, eu não tenho dinheiro. Falava o quê, Rose? Repete, por favor. Eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Olha que forte, eu não tenho dinheiro. Qual o sentimento quando você escutava isso do seu pai, Rose? Nem sei te explicar, me sentia péssima. Assim, Não, uma com sensação certeza. de. Porque a minha mãe falava, pede para o seu pai, né? Pede para ele, ele falava, eu não tenho. Da insegurança, da Então, vazio, olha só. é Da insegurança, vazio. né? É. Dinheiro não traz felicidade. A Gislene ouvia da família dela. Dinheiro não traz felicidade. Quando o pai fala isso, dinheiro não traz. Parece que a gente não pode ter, né? Olhe como que era a nossa relação. Essa frase do pai da Rose: pede para o seu pai, eu não tenho dinheiro. Como que a gente se sente? Sozinho. Como que a gente se sente? Inseguro,
Se minha mãe e meu pai não têm, como que vai ser? A gente se sente sem chão, a criança se sente ali totalmente inseguro de dar passos, né? Olha como que vem ali as coisas. Vocês escreveram aí? Isso aqui é um exercíciozinho para vocês aprofundarem e depois partilhar lá no grupo, né? E depois vão vendo qual o sentimento que vem, gente. A frase, quando eu ouvia essa frase, qual era o sentimento que vem quando eu toco ainda nessa frase? Quais das frases ainda ressoa dentro de mim? Dinheiro não traz felicidade. Mansões luxuosas e mentes depressivas, né? Eu não tenho dinheiro. O que é que eu sinto quando eu escuto isso? Qual é a minha relação com esse aprendizado que eu ganhei dos meus pais? Eu me sinto ali, como que eu me sinto, né? Pois bem, vamos reprogramar aqui o nosso inconsciente. Depois eu quero que vocês escrevam isso e compartilhem lá no grupo para que a gente possa ouvir todo mundo, né? Dinheiro como ferramenta, não como fim. Quando a gente consegue entender que meus pais, nós tivemos, até aqui a gente teve uma jornada. Olha, gente, se a gente parar para olhar, o olhar sistêmico, imagina quantas pessoas passaram na sua geração até chegar em você. Dava uns 3 campos de futebol cheio de gente. Olha a quantidade de gente para chegar em você, né? Vou só partilhar com vocês uma coisa que aconteceu na aula do professor Scalco, que a Dani conhece, né? A Gislaine também. Eu gosto muito dele. Ele estava conduzindo uma aula ao vivo e ele perguntou quem queria constelar alguma coisa. E um moço da Bahia falou que ia. Ele é pastor, esse moço era um pastor, e ele trabalha com finanças. E ele queria, o professor perguntou, o que você quer trabalhar hoje? Ele disse, o dinheiro. Aí o professor falou, qual a sua origem? Ele disse, não sei. Qual o seu sobrenome? E aí ele associou o sobrenome, ele lembrou lá que o sobrenome dele era uma marca que davam aos escravos quando eles foram na imigração, quando eles chegaram na Bahia. Aí o professor pediu para ele fechar os olhos e se imaginar, e se conectar com a geração dele, com a família dele, com os escravos ali amarrados, açoitados, que ele sentia. Aí ele sentia que não era justo ele ganhar dinheiro, porque os escravos não tinham. O professor disse, feche seus olhos, agora diga para eles, eu não vou ganhar dinheiro, eu vou ter só o necessário, porque vocês não tiveram. Eu vou viver uma vida de miséria, porque não é justo o que vocês passaram. Aí o professor disse, agora sente o que eles te dizem. É bonito isso? Eles não ficaram contentes com isso, né? Aí o professor fala para ele, o que eles te dizem é, honra o meu sangue, eu dei o sangue para você estar aí hoje, e é isso que os nossos pais falam, tá? É isso que os nossos ancestrais falam, eu dei o sangue, eu suportei as chicotadas, eu suportei a morte muitas vezes, para que tivesse uma geração futura, para que você estivesse aí. Olha o que os nossos pais, olha o que os nossos ancestrais suportaram para ter uma geração, para que você estivesse aí, para que eu estivesse aqui. E tem um filme que me chama muita atenção, que eu associo a essa cena. Não lembro o nome do filme, é de Sessão da Tarde, tá? É uma mulher que está tentando cruzar a fronteira da Bolívia, ela está tentando entrar nos Estados Unidos, e tem aquele pessoal ali tentando matá-la de todo jeito, pegá-la, e ela estava com um filho de 11 anos, e uma bolsa de dinheiro. Quando ela chega na fronteira, que ela abre a cerca, que ela passa o menino, eles conseguem alvejá-las com vários tiros. O menino olha para trás e grita, mãe! E ela diz, segue, pega a bolsa e vai. Ele disse, eu não posso sem você. Ela disse, se você não for, nossa história acaba aqui. Olha que forte. E o menino lembrou de todo o trajeto que eles passaram até chegar até ali. Aquele povo pega a mulher, põe no carro e leva a mulher morta, e a criança segue chorando com aquela bolsinha nas costas. Depois, aí ele entra nos Estados Unidos, ele fica no albergue lá, depois ele trabalha, ele casa. Quando ele teve a primeira filha, ele lembrou da mãe, e ele deu o nome da filha, da mãe à filha, né? Porque ele teve coragem de seguir, a história daquela mulher não acabou, né? Nós precisamos ter coragem de seguir, para que a história dos nossos ancestrais não acabem,
para que o sangue dos nossos pais, o suor dos nossos pais seja valorizado. Eu preciso vencer na vida para honrar todo o sofrimento que os nossos pais passaram para que nós estivéssemos até aqui. Essa visão sistêmica é linda e abrangente, né? Então, olhar o dinheiro como ferramenta e não como fim muda muita coisa. Em vez de vê-lo como objeto em si, encerra-o como um recurso que possibilita experiências, aprendizado e crescimento, né? Pergunte-se, o que o dinheiro pode me ajudar a conquistar além de bens materiais? Dinheiro e propósito. Relacione as causas que vai valorizar sustentabilidade, educação, onde que eu posso aplicar o meu dinheiro, né? Quando a gente olha para o trabalho, já visando que você vai receber, é um trabalho duro, gente. É difícil levantar de madrugada para ir trabalhar quando eu estou olhando para o final do mês o que eu vou ganhar. Quando o meu trabalho não é uma realização, não é aquela coisa que eu faço com amor, é duro e é puxado, né? Mas quando eu tenho um objetivo, quando eu entendo que o meu trabalho é dom e é gerador de vida, as coisas mudam. Quando eu tenho um fim, quando eu tenho ele como meio, não como fim. Qual seria o fim? Ganhar o dinheiro. Qual que é o meio? Eu preciso servir, eu preciso contribuir com o povo, eu preciso contribuir com a sociedade, eu preciso fazer valer a pena todo o esforço que meus pais fizeram para que eu estivesse até aqui. Quando a gente olha, e o quanto eu posso fazer ganhando dinheiro? Eu posso contribuir com a sociedade, posso ajudar na minha igreja, eu posso ajudar um vizinho. Olha quantas coisas eu posso fazer ganhando mais, né? E agora vamos aqui, reprogramando, né? Isso aqui também é uma tarefinha para vocês fazerem em casa, e eu quero que vocês compartilhem no grupo. Dinheiro não é bem e não é mal, ele é amoral, já falei. É uma energia neutra que assume o significado que damos a ele, por meio das nossas escolhas, crenças e intenções. Prosperar não é uma traição à sua família, é uma forma de honrar o passado com consciência, transformando histórias de dor em um novo legado de equilíbrio, dignidade e abundância. E aqui tem um ato simbólico que você vai fazer na sua casa, tá? Eu quero que você escreva uma carta para os seus pais, para os seus avós, contando, honrando a história deles, dizendo quanto você... Aqui tem um modelinho para você seguir, tá? Dizendo quanto você é grato pela vida deles, agradecendo, e aí pedindo que abençoe você, e mostrando ali o quanto você é grato por tudo que eles fizeram, tá? Aqui tem um modelinho, tá? O quanto você reconhece a história deles, a luta, e depois vocês vão ler isso em voz alta para vocês, e depois vocês queimem um ato simbólico ali, de se desligar daquilo, de se desprender, de partir para o novo. Agora, com amor e permissão, eu escolho deixar o dinheiro fluir na minha vida, né? Eu reconheço a história sofrida que vocês tiveram, eu vejo quanto vocês sofreram para chegar até aqui, e agora eu me permito seguir. Então, é um exercício muito profundo, para fazer com calma, com tranquilidade. Eu preciso, Pode falar. eu preciso sair. Pode sair, querida, não tem problema. Você vai ficar gravado, você vê depois, tá? Vejo tudo depois. Boa noite. Tá bom. Beijão. O que a sua profissão significa para você? Isso aqui é muito forte, né? Ah, eu sou boleira, eu faço massagem, eu sou professora, eu sou terapeuta. Como você vê, como você se relaciona com a sua profissão? A profissão é uma oportunidade que você tem de devolver à vida o que você recebeu dela. O que você ganha da sua profissão é proporcional ao que você gera. Olha que forte isso, gente. O que você ganha é proporcional ao que você gera. Você já parou para pensar quanto você realiza a sua profissão? Você está gerando vida. Toda vez que você realiza a sua profissão, você está gerando vida. Olha só, aquela professora que dá uma aula com todo o ânimo, você está gerando vida nos alunos.
aquela terapeuta que atende, aquele terapeuta que atende, eliminando a dor do cliente, você está gerando vida naquela pessoa. Toda profissão é geradora de vida. Se a gente entende isso, muda tudo. Você percebe, você recebe da vida de acordo com aquilo que você entrega. Observe como você está se relacionando com a sua profissão. Você se alegra em servir as pessoas ou você está sempre querendo receber, 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 igual o oral lá, né? Que só quer receber ou espera que alguém sempre venha socorrê-lo. Tenho certeza de que se você alcançar dentro de você uma compreensão a respeito disso, você já vai estar realizando sua profissão a partir de agora de uma maneira diferente. Minha profissão é geradora de vida. Eu consigo gerar vida, isso muda, porque eu estou contribuindo com algo, eu estou dando para Deus, eu estou dando para o universo um serviço, colocando os meus dons à disposição, e o universo me devolve. O dinheiro, ele está solto aí, gente, ele vem para nós de acordo com a energia que a gente usa. Como que a gente ganha dinheiro? Sendo muito feliz, agindo, trabalhando, honrando o trabalho, acreditando no seu trabalho, gerando vida. Se você for trabalhar acreditando que você gera vida no outro, você vai transformar vidas todos os dias, seja onde você estiver, e a coisa vai acontecer de uma forma mágica na sua vida. Se você só pensa em receber, o trabalho vira um fardo. Mas se você se alegra em servir, a profissão se torna leve e significativa. Dinheiro, reconhecimento e realização são consequências natural do valor gerado. Olhe só, o dinheiro é consequência do valor gerado. Se a gente entende isso, muda muita coisa. O dinheiro não é consequência daquele trabalho duro. É consequência do valor gerado. Ah, eu sou doméstica, eu só limpei os pozinhos da casa, mas como que você fez isso? Com que amor você fez isso? Você gerou vida naquela família? Ah, mas eu sou doceira, eu só faço docinho. Mas com que amor você fez esse docinho para adoçar a vida dos outros? Você é geradora de vida. Se você entende isso, tudo muda. E aqui, um novo olhar sobre a própria profissão, né? Aqui é outro exercíciozinho que eu quero que vocês façam em casa e tragam, partilhem no grupo. Por que essas reflexões? Para que não fique só nessa aula vazia, mas para que vocês voltem ao material, para que vocês realmente criem conexão de tudo isso consigo mesma. Refletir e escrever como o meu trabalho já transformou ou impactou vidas. Pense agora nisso. Como o trabalho de vocês já impactou ou transformou vidas? Mesmo que de forma sutil e pequena, mesmo que você nem tenha observado, mas como que o seu trabalho já transformou vidas? O que você escreve, o que você escreveu, você vai lá, você vai ver o que você escreveu, né? Olhe e observe agora, nesse momento, o que eu faço já gerou vida? Já mudou ambientes? Já mudou realidades? É forte isso. E é uma coisa que, às vezes, a gente trabalha tão no automático que a gente nem para refletir sobre isso. Eu faço só uma função, não. Você está ali servindo alguém, a vida é de dentro para fora. A vida é sempre de dentro para fora, né? Quando a gente se doa, eu estou ali me doando. Seja um conselho que eu dei para alguém, eu gerei vida em alguém no meu trabalho. Observe, no trabalho de vocês, quantas vidas vocês já impactaram? Quantas pessoas já voltaram para dizer como é bom, nossa, naquele dia você fez a diferença. Ou ninguém nem disse, mas você olhando e vê, nossa, aquela mulher eu ajudei, eu levei isso para fulana. Quantas pessoas você já impactou com a sua vida, com o seu trabalho? Isso é forte, tá? E, terminando,
Quando você serve com consciência, seu trabalho deixa de ser tarefa e se torna legado. Olha que forte, os nossos pais nos deixaram um legado. E agora, trabalhando com consciência, eu deixo um legado aos meus filhos. Sua profissão é mais do que uma ocupação. Deixa eu só acolher aqui essa pessoa que chega agora. Voltando aqui. Sua profissão é mais do que uma ocupação, é uma ferramenta que a vida te deu para deixar um legado. Olha só, gente, isso é tão forte. Quantos dons você tem? Você já parou para pensar? Quantos dons você tem? Saber que ninguém está aqui no mundo para viver uma vida de sofrimento, de penúria. Deus nos fez completo. Deus te fez com todas as habilidades que você precisa para vencer na vida. Às vezes a gente pega um oral, bota na cabeça, veste a roupa do oral e fica lá. Quem vai me tirar desse buraco? Quem vai me tirar dessa situação? Gente, olha para dentro, vê que dom, que habilidade eu tenho para me tirar dessa situação, né? Quando estiver doendo, quando estiver apertado, olha para dentro, qual ferramenta, qual habilidade eu tenho para me tirar desse buraco? Está tudo aí dentro. Você tem todas as ferramentas, né? Hoje é o dia para olhar. Ah, tá. Eu me perdi aqui onde estava lendo, mas sua profissão não é mais uma ocupação, é uma ferramenta que a vida te deu para deixar um legado. Hoje é o dia para olhar para ela com novos olhos, com mais propósito, presença e consciência. E tem um desafiozinho, você vê que eu deixei bastante desafios para vocês. Durante os próximos dias, observe com atenção e anote quantas vidas você impactou, apoiou ou transformou, mesmo que de forma sutil, através do seu trabalho. Quantas vidas? Permita-se reconhecer o valor do seu serviço. Você faz mais diferença do que você imagina. Já pensou nisso? Olha, isso é muito forte. Você faz mais diferença do que você imagina. Eu coloquei aqui, finalizando, um pouquinho a minha trajetória, e depois eu quero que vocês escrevam de vocês, tá? Cada um de nós tem a nossa, né? Vou ler aqui um pouquinho, que é um pouquinho da minha história. Hoje encerro essa aula não apenas como terapeuta, mas como alguém que viveu, sentiu e transformou a própria história. Antes de atuar como terapeuta, vivi por mais de 10 anos como religiosa franciscana, inclusive tem aqui a Verônica, que foi franciscana comigo, tem a Gleice, que foi também, são irmãs queridíssimas do meu coração, não temos o mesmo sangue, mas o sangue de Cristo nos uniu. Servindo pessoas em situação de rua. Nesse tempo, aprendi a escutar dores invisíveis e a carregar além do que foi dito, e a enxergar além do que foi dito. Minha formação em pedagogia, psicopedagogia, neurociência, TRG, leitura corporal, tenho terapia sistêmica, surgiu da vontade de aprofundar essa escuta única, né? Sem sensibilidade, eu tenho a espiritualidade. Cada atendimento que realizo é um espaço sagrado de reencontro com a verdade interior de cada um. E cada conteúdo que compartilho é fruto de um compromisso real com a transformação. Transformar é encontrar sentido. E é com esse propósito que sigo, levando adiante a minha missão de ajudar pessoas a reescrever suas histórias, com mais consciência, presença e liberdade. E aqui eu gero mais um desafio para você levar consigo. Qual parte da sua história te formou como profissional, mesmo sem você perceber? Como seu trabalho pode ser um serviço ao mundo e não apenas uma função? Que sentido você deseja deixar como legado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Cadê vocês? Vamos voltar aqui. E agora, quem puder abrir as câmeras, vamos ver aqui, vamos ver as carinhas de vocês. Gostaram? Fez sentido? Como que foi para vocês? Ficou alguma dúvida, algo impactante? Tudo certo? Lia está viva, dormiu?
Muito bom, Luciana, muito bom mesmo. Tem muita coisa, muita coisa que eu não podia falar, mas muita coisa interessante mesmo, Vai mesmo. agregando, né? Vai agregando bastante, né? A gente vai compartilhando. É tanta riqueza que eu queria, né? Que a gente vai colocando. Alguém mais quer falar alguma coisa? Supriu as expectativas? Não, era isso que vocês esperavam? Eu tenho. Ah, tá. Quem mais? Conseguiu entender, Maria das Graças? Sandra, quer falar alguma coisa? Então, Luciana, foi muito gratificante. Na hora que você falou para fazer o filme, eu me lembrei quando eu estava na fazenda com fome, eu e meus irmãos. E aí o meu pai, a gente ficava na expectativa que ele ia trazer comida e ele não trazia. Ele trazia um vidro de cachaça e aquilo me deixava revoltada porque eu estava com muita fome e não tinha o que comer. Então foi muito forte. Eu gostei dessa situação, sabe? Porque hoje eu percebo que, né, o esquizoide que eu tenho, que não me deixa avançar, apesar de ter tanto conhecimento e aprendizado, e como meu esposo fala, eu tenho uma faculdade de cursos e não avanço. Fiz até RG, tenho tudo para arrebentar, sou uma pessoa extrovertida, consigo Sim. lidar com todo mundo, mas essa crença limitante em relação ao dinheiro, porque vem mesmo bem para lá, bem para trás, né? Porque meu pai foi criado pelos pais dele, pelas irmãs, então vem muito antigo. Ele passou muita necessidade, viveu na rua, então isso vem dos antepassados. E isso, assim, eu gostei muito, porque quando fala que esse negócio dos antepassados, isso deixa a gente meio sem, assim, por causa da religião, a gente fica Sim. assim, como assim mexer com antepassados? E não tem nada a ver, né? É a Sou nossa católica, geração gente. anterior, Sou né? católica, praticante, tem outras pessoas aqui que também são cristãs, são evangélicas, tem mais um monte de gente católica, não tem nada a ver. A gente não está aqui invocando nada, a gente está falando de memórias genéticas, nós temos memórias emocionais profundas. Sabia que o óvulo que fecundou você foi desenvolvido na barriga da sua avó? Quando a mulher nasce, ela já nasce com todos os óvulos. Olha que doido. Nós temos memória genética até da barriga da vovó. Então, nós absorvemos muito. Quando a gente fala do campo morfogenético, é muito forte. Hubert Sheldrake, que deu esse nome de campo morfogenético, a estrutura onde nós estamos inseridos. Ele fala que é como se nós fôssemos objetos de metais e os nossos antepassados, os ímãs que ficam aqui embaixo movendo a nossa vida. Nem sempre a gente faz aquilo que é lógico ou consciente, né? Mas a gente às vezes tem. E olha quantas coisas eu modifiquei na minha vida olhando para trás. Você não tem noção. E precisa, tá? Precisa mexer. E é bom que mexa. Muito bem, Alencar, quer falar alguma coisa, Alencar? Bem-vindo. Ô, Lu, eu, Alencar, Lia. tá. Ô, Lia, o Alencar está tentando falar, só um minutinho. O seu microfone, Alencar, está Aí, desligado. abriu. Abriu. Já, Quero Lia. dar, quero dar boa noite e dizer que estou encantado com tudo que eu assisti, participei. Não foi totalmente completo, porque quando eu cheguei já tinha começado, mas valeu a pena. E eu estou até morrendo de vergonha, porque eu acho que estou aqui só eu entre as mulheres. Meu Deus. Não, tem mais homens, quer Tem dizer, eu mais? acho que sim. Tem. Eles não estão mostrando a cara. Tem homens aí, mostra. Meu marido estava aqui, ó, saiu, é que ele ficou com as crianças. Mas tem mais homens, sim, tá? E não tenho vergonha, se você é o guardião das mulheres, olha aí. E o que você fez para a Roseli, quem conheceu a história da Roseli, que ela morou aqui no meu estado, em Mato Grosso do Sul, e eu conheci um pouco a história dela, da família. Você foi lá no lugar que eu derramei lágrima aqui também. Olha, que bom, que beleza. Não, foi fantástico, viu? Sinceramente, fiquei encantado.
Ai, que Eu assisti maravilha. já assisti algumas aulas suas e ficou lá o bônus para depois, que da agora para tarde eu vou assistir de novo, porque eu estou Ai, que bom. com problemas sérios aí para resolver e travei, parei, não consegui ir para frente mais. Vamos embora. Qualquer coisa, você pode me chamar lá no privado, que eu te ajudo a fazer sua análise, eu te ajudo, te ensino a aplicar o material, tá? Ok. Vocês têm, adquirindo material, vocês têm todo o suporte para saber lidar com isso. Eu não estou vendendo uma coisa assim aleatória. Eu quero que vocês realmente cresçam. É matéria para crescimento, tá? E precisa, porque o mundo misterioso estão aí, totalmente doente, correndo um risco muito grande até para a gente mesmo. Certo, isso mesmo. Pois tá, obrigada. Lia, pode falar, querida? Oi, Lu, só agradecer pela aula e falar que todos os exercícios me deu muita vontade de chorar. Então, assim, eu conseguia visualizar a cena, mas me deu muita vontade de chorar. E sobre o dinheiro, assim, me veio muito o meu pai, sabe? Porque ele foi abandonado com 14 anos, lá em Alagoas, perdeu os pais. Aí veio de carona aqui para São Paulo, morou na rua. Então, assim, ele sofreu muito. E hoje eu vejo assim, no caso dele, né? O pouco que ele tem a necessidade de provar, ele quer ir atrás da família dele, mesmo que seja sozinho, 70 anos, viajar, acho que dá uns quase 3.000 quilômetros, se não me engano. Não sei, acho que é isso. E para provar o que ele conseguiu, sabe? Mas ele é muito assim sofrido. Eu ouvia muita escassez do meu pai e da minha mãe. Até hoje minha mãe fala que dinheiro ela não tem e fala aquelas palavras bonitas que eu não posso citar aqui, né? Escreve lá. Ó, gente, pegam esse material e façam os exercícios, porque não adianta só a gente. Ah, tá. Vocês iluminaram, vocês pegaram a lanterna e iluminaram o quarto escuro. Agora trabalhem para resolver os conflitos, tá? Gente, eu vou parar aqui a gravação e vou fazer uma proposta para vocês. Não saiam, tá? Vou só desligar aqui a gravação. Pronto.